Olá a todos! Vamos lá, nossa primeira aula de Teoria Geral do Direito, né? Essa disciplina agora do segundo período, né? Sejam todos bem-vindos. Quem foi meu aluno no semestre passado, bom retorno. Quem não foi, seja bem-vindo, tá? A disciplina agora da vez, é Teoria Geral do Direito. E hoje nós vamos iniciar vendo um pouco da teoria da ciência do direito e também um pouco da teoria da ciência do direito e sociedade. No semestre passado, nós vimos um pouco o que seria o direito, pelo menos seus princípios, fontes. Agora está na hora de aprofundar esses conceitos, está na hora da gente ter uma visão mais científica, uma visão mais profunda do que é o direito. Então, como a gente vai trabalhar agora? Nós vamos fazer uma pequena revisão dos conceitos de direito, e depois que fizermos essa pequena revisão, a gente parte então para entender o que é a teoria geral do direito, tá bom? Então vamos lá. Direito. Direito tem uma origem, claro, e sempre que a gente vai estudar o conceito de uma disciplina, é sempre bom fazer esse resgate da origem da palavra, tá? Seja matemática, história, geografia. E o direito, ele tem um significado, tá? Diverso, ou seja, nada de significado único no direito. Na verdade, se você perceber, o direito começa a ter conceitos muito pessoais, tá? E ele pode ser utilizado em vários sentidos. Pode ser aquilo que está à direita, pode ser aquilo que é reto, enfim. E uma vez em sala de aula, eu perguntei para os alunos o que seria o direito. E primeiro eles demoraram a responder, né? E depois, conforme foram falando, os conceitos foram saindo. E aí eu percebi que os alunos começam a ter uma visão muito particular do que seria o direito, ou seja, uma visão muito única, tá? Vai muito do que você aprendeu. Muitas pessoas acabam ligando o direito a uma ideia de justiça. Ah, direito é aquilo que é justo. Muitos ligam o direito a uma ideia de ter alguma coisa, ou seja, você tem direito àquilo, tem direito a isso, tem direito a fazer alguma coisa. Então vejam que dependendo até do local, do país, da região, você pode ter conceituações de direito um pouco diferentes. Então, senhores, nasce o seguinte questionamento no início da nossa aula: como definir o direito? Tá? E uma forma de fazer isso é simplesmente entender o direito como uma ciência. Tá? Quando fazemos isso, quando identificamos e estudamos o direito como uma ciência, a gente passa a examinar a sua definição, a gente passa a examinar a sua importância, a sua função na sociedade, tá? Nós vamos seguir uma linha lógica, racional, tá? E vamos definir o direito como uma ciência. E assim fica um pouco mais fácil da gente chegar a um denominador comum e finalmente dizer o que é o direito. Na verdade, eu acho que a questão o que é o direito é uma das mais antigas da nossa sociedade. O que é direito? O que é de direito e o que é o direito, tá? Mas o nosso foco será definir a ciência, o direito como uma ciência, tá? Então, para fixar bem esse começo da disciplina, entendam que o direito pode ter várias definições. Ele pode ser visto como uma direção, um caminho, algo reto, algo justo, mas aqui nós vamos estudar o direito como ciência, tá? Nesse ramo, nessa direção, nessa denominação, o direito como uma ciência, tá bom? Vamos estudar o direito como uma ciência. Sendo assim, você chega em duas espécies de definição. Uma definição nominal, ou seja, pela etimologia, pela origem do vocabulário, e uma denominação ou uma definição real, tá? Então, nós vamos analisar essas duas definições do direito. A nominal, geralmente, já está dizendo, é aquilo que o nome nos traz. E real, tá? Expressa uma coisa ou uma realidade, indica a sua natureza. Então a gente pode classificar o direito de acordo com a sua denominação, seu nome, e também classificar o direito de acordo com a sua natureza, ou objeto, ou aquilo que ele se define, para aquilo que ele serve. Ok? Então, a palavra direito, ela vem do latim. Tem o alto latim, o baixo latim,
significa directum, ou reto. E se a gente for fazer uma tradução literal do direito, seria reto conforme uma régua. Isso me lembra muito a questão da equidade, da régua, né? Que ela é reta, mas poderá ser um pouco flexível, né? Direito também tem uma ideia de algo sucessivo e também algo designado conforme uma legislação. Direito também pode ser visto como a própria lei ou conjunto de leis que nós vamos ver o ordenamento jurídico lá na frente, tá? E também pode ser visto uma ciência que tem como objeto de estudo as normas, as leis, a convivência, tá? Então, esse vocabulário, esse vocábulo latim, ele apresentou várias e várias semânticas em todas as línguas. Em espanhol, como derecho, direito, italiano, droit, recht, ou ret, reich, right, né, em inglês, e por aí vai, debito, tret, ret, rat, het e recht, em vários idiomas. Aí só uma curiosidade para vocês pesquisarem o vocabulário, tá, da palavra direito em suas várias semânticas. E aí, senhores, dá para falar de direito e citar a palavra grega dike, tá? Essa vem de uma raiz indo-europeia, ou dik, que significa indicar. Então, o direito também, se você for buscar pela etimologia, pelo vocábulo grego, você vai ter ali que é indicar, apontar, tá? Então, vejam que o direito ele tem definições até na sua própria forma nominal, vai variando aí muito da origem do local que nós estamos estudando, tá? Bom, e esse conjunto de vocábulo jurídico, jurisconsulto, judicial, jurisprudência, tá? Encontra-se todas derivadas da palavra latim iuris ou juris, que significa direito também, tá? Mas os filósofos aqui se dividem conforme esse surgimento, essa significância do direito. Então vejam que os pesquisadores localizaram, né, que a palavra jurisprudência, judicial, jurisconsulto também derivam da palavra iuris, que significa direito, tá? Ou juris, né, em português, que significa direito. Bom, já viu que só na definição nominal a gente tem várias ramificações e vai depender muito também do país que a gente está trazendo em tela. Mas na definição real, aí mesmo que o direito vai apresentar várias e várias divergências, várias e várias vertentes, tá? Por isso, uma dificuldade tremenda em estabelecer uma única realidade, ou seja, um único conceito, né? Por quê? Desde o início que eu apresentei essa aula para vocês, eu estou dizendo que o direito ele não é uníssono, não é unívoco, tá? Mas também não é equívoco. Ele designa realidades conexas, não antagônicas, ou seja, os seus conceitos, seus vários conceitos, eles acabam se completando e nunca sendo antagônicos ou se contradizendo, tá? Então, os estudiosos dividiram aí em 5 acepções fundamentais do vocábulo do direito, tá? 5 acepções fundamentais. O direito visto como direito norma, o direito visto como um direito faculdade, o direito visto como uma ideia de justiça, o direito visto como uma ciência, esse é o foco da nossa disciplina, e o direito visto como um fator social. Então vamos ao primeiro. Direito visto como norma. Bom, se você pegar pela definição real, o direito como norma, ele simplesmente vai ser a norma, a lei, a roupagem, a regra, que é obrigatória. Nós sabemos muito bem que para viver em sociedade é preciso ordem, é preciso direito. E nós só fazemos aquilo que a lei praticamente nos obriga e nos permite. Nós somos, de certa forma, coagidos, tá, a nos comportar conforme a legislação. Porque se a gente não, tá, se a gente começar a afrontar a legislação, vamos sofrer as consequências. Provavelmente vamos ser presos ou sofrer algum outro tipo de penalidade. E as consequências que eu estou falando aqui não é só a perda da liberdade em si, mas pode ter uma multa, uma penalidade pecuniária. Por exemplo, digamos que eu estou devendo o IPTU e a lei é bem clara, né?
Inclusive, esse débito do IPTU pode chegar a fazer com que eu perca o imóvel, né? Pode chegar a fazer com que eu perca o imóvel. Então, vejam que não é bem uma privação de liberdade, mas sim uma penalidade. Já que eu, como cidadão, sou obrigado a pagar o IPTU, se eu não pagar, eu vou sofrer as consequências, né? Quais são as consequências? Vou sofrer um processo fiscal, geralmente vou pagar juros e multa. Esse processo fiscal pode acabar virando um processo judicial, uma execução fiscal, e eu posso, dependendo do montante, do valor da dívida, acabar perdendo o meu imóvel. Então, isso vem de uma norma, isso vem de uma regra, isso vem de uma regra social obrigatória. E elas têm que ser, as regras têm que ter essa roupagem obrigatória, porque senão ninguém cumpre, né? Se fosse facultativo, eu digo sempre assim, se a lei fosse facultativa, ninguém cumpriria, né? Ou pelo menos boa parte não iria cumprir se fosse facultativo, tá? Nós cumprimos porque sofremos uma sanção. De certa forma, nós somos coagidos a isso. Então, numa acepção real, direito como norma significaria que o direito são as leis, as normas, as regras sociais que tem ali com cunho obrigatório. E complemento também, não só obrigatório, mas também abstrato. Quer dizer, o abstrato quer dizer que se aplica a vários casos, e impessoal, porque não escolhe, tá, a pessoa, ou seja, tem um caráter geral, alcança a todos. Aquela premissa de que todos são iguais perante a lei, pois é, vem mais nesse conceito de direito como norma. Ok? A próxima ideia muito comum seria o direito como uma faculdade, ou seja, uma prerrogativa, uma possibilidade. Eu tenho direito de ser livre, eu tenho direito de estudar, eu tenho direito, ou seja, eu tenho só substituir a palavra direito por faculdade, ou seja, eu posso. Então, se eu tenho direito de ir e vir, significa dizer que eu posso ir e vir. Se eu tenho direito à saúde, quer dizer que eu posso exigir um tratamento de saúde. Se eu tenho direito a estudo, quer dizer que eu posso exigir que o Estado me forneça formas de cumprir meus estudos, seja escola pública, faculdade pública, enfim. Então, o direito como faculdade é uma possibilidade, tá? É uma prerrogativa que nós temos e também o direito pode ser visto como uma possibilidade para o Estado, uma prerrogativa que o Estado tem de criar leis, de criar o direito. O direito também pode ser visto numa ideia de justiça, ou seja, aquilo que é de direito, aquilo que é justo. Então, o direito como justiça, ele acaba sendo sinônimo da palavra justiça nesse conceito. Ou seja, me dê aquilo que é meu por direito. Você terá direito àquilo, ou seja, a palavra direito aqui pode ter uma denominação real muito ligada à ideia de justiça, muito ligada à ideia de justiça. Ou seja, o direito como algo justo, aquele direito que é devido por justiça. Vou falar do direito como fato social, depois eu volto para o direito como ciência. Direito como fato social. Bom, aqui é o direito considerado como fenômeno da vida social. Como eu falei, o homem é um animal social, vocês sabem desse texto muito bem, até melhor do que eu. E ele tem a vida social coletiva, ou seja, dentro de fatos econômicos, fatos artísticos, culturais, enfim. É o homem como no meio do direito e o direito como um fato social. E ele realmente se interliga muito com o fato social. E por fim, como eu falei que eu ia inverter, o direito como uma ciência, ou seja, o direito ciência, o direito visto como uma ciência, eu posso classificar como um estudo, tá, do direito, como faz com outras ciências, tá, que analisa, pesquisa, interpreta e vê a situação. Então, o direito como ciência pode ser visto como outras disciplinas, como história, filosofia, sociologia, antropologia e etc. Pode ser trabalhado também como se fosse uma matéria de conhecimento. Então, só para revisar, o direito pode ser visto como um direito norma, um direito faculdade, um direito justiça, o direito como uma ciência e o direito como um fator ou um direito como um fato social, tá? Então, de acordo com essas 5 ramificações, eu posso chegar a alguns conceitos. Eu trouxe aqui os conceitos de 3 autores, tá, para a gente trabalhar.
Eu trouxe o conceito desses 3 autores famosos para a gente entender a visão deles do direito. Miguel Reale, grande jurista Miguel Reale, ele entende que o direito é uma ordenação bilateral, ou seja, precisa de 2 polos, atributiva das relações sociais na medida do bem comum. Visão de Miguel Reale. Para Rudolf von Jhering, o direito é um conjunto de normas coativamente garantidas pelo poder público. E para Clóvis Bevilacqua, o direito é uma regra social obrigatória. Então, eu posso dizer que o Miguel Reale, ele teve uma visão do direito como um poder, uma possibilidade. O Rudolf von Jhering viu o direito como normas, tá? Normas coativas, e o Clóvis Bevilacqua viu justamente o direito como um fato social. Então veja que cada autor usou uma dessas 5 espécies que eu apresentei para vocês, deixa eu voltar. Cada autor usou uma dessas 5 espécies, tá? O direito como norma, como faculdade, como justo, ciência e fato social, para criarem os seus conceitos, tá? Para criarem os seus conceitos, certo? E aí vem, finalmente, né, depois desse levantamento de conceitos, e vimos alguns conceitos, até porque isso foi matéria lá atrás, né, de introdução ao estudo do direito, chegamos na tal da teoria geral do direito. E aí vocês podem me perguntar, tá, para que serve essa disciplina? É teoria geral do processo? Não, não é teoria geral do processo. É introdução ao estudo do direito? Também não é introdução ao estudo do direito, tá? Então, numa classificação, a teoria geral do direito é o estudo dos conceitos fundamentais e universais do direito, ou seja, das características que são comuns a todos os sistemas jurídicos. Por isso que eu digo que ele é geral, porque aqui você vai aprender princípios, fontes e questões que são, né, de certa forma, vão ter efeito em todo o campo, tá? De todos os sistemas jurídicos. É como se fosse a disciplina comum de todas. Tá? São teorias que vão se aplicar a todas as ramificações e todos os sistemas jurídicos que nós possuímos. Isso é a teoria geral do direito, o estudo desses conceitos e aplicação em todos os sistemas jurídicos. A teoria geral do direito, ela tem um objetivo. Qual? Compreender, tá? Sobre a epistemologia, ou seja, compreender sobre a origem, a natureza, os limites, as definições, objetos do direito, compreender as ideologias, as metodologias de como o direito se apresenta, os conceitos gerais, tá? E, claro, a sua natureza jurídica e também a aplicação das suas leis. Então, é você tentar compreender, a ciência do direito é você compreender como o direito se aplica, como é o direito na prática, na vivência. Isso é o objetivo da teoria geral do direito, criar normas gerais aplicadas a todos os sistemas jurídicos e você ter ali uma compreensão da ciência do direito, analisar, estudar o direito como um fato social, como norma, como algo justo, como uma possibilidade, uma faculdade. Então você analisar esse direito através da sua origem, natureza e limite, justamente é o que busca a disciplina de teoria geral do direito, tá? Mas TGD, né, vamos chamar de TGD, está longe de ser uma única visão da ciência do direito. Porque nós vamos ver lá na frente, existem escolas do pensamento jurídico. E dependendo do momento histórico que você analisar, você vai ter uma interpretação do direito diferente. Digamos que ele é um direito um pouco mutante. Ele vai se moldando à sociedade. Porém, se a sociedade evolui e muda, o direito tem que acompanhar também essa evolução. Ele não pode simplesmente ficar parado no tempo. Ele tem que ir acompanhando a evolução da sociedade. Ou seja, nós vamos estudar algumas escolas do pensamento jurídico e vocês vão perceber que, dependendo do momento em que essas escolas eram utilizadas, vocês terão interpretações do direito um pouco diferentes. Por quê? Porque vocês, quando estudam o direito, né, a história do direito, vocês têm que entender que o direito tem que ser interpretado conforme a época que se estuda. Então, alguns pesquisadores históricos sabem muito bem disso. É preciso entender o momento cultural, o momento social que a humanidade estava passando justamente naquele ponto que você está fazendo seus levantamentos. Então, se eu vou fazer uma pesquisa
por exemplo, de direito romano, que tinha disciplina de direito romano, tem até livros de direito romano, se eu faço uma pesquisa, algumas coisas podem parecer muito estranhas, mas eu não posso usar a mesma visão que eu tenho para o mundo moderno, ser a mesma visão que eu vou ter ao estudar a história do direito. Tá? Para eu conseguir compreender, ou eu tenho que me abster, tá, de uma visão moderna, ou eu tenho que ao máximo me esforçar para tentar entender o direito como um fenômeno inserido dentro da história, ou seja, dentro do tempo que eu estou estudando. Então, se eu vou estudar direito romano, eu não estou dizendo que eu vou viajar no tempo e me transformar, não. Eu tenho que esquecer a minha visão atual e entender que naquela época, aquela atitude que hoje é reprovada pela sociedade, naquela época era algo plenamente normal. E algo hoje que é plenamente normal, naquela época era inaceitável. Né? O direito ele é mutante, ele é mutável. Então, quando você estuda a teoria geral do direito, você vai perceber que ela não tem uma visão uniforme, justamente porque essas escolas da teoria geral do direito, elas estão ali sendo moldadas de acordo com o time da sociedade. Se a sociedade muda, as escolas também tendem a evoluir as suas interpretações. Por exemplo, Hans Kelsen, tá? Hans Kelsen, tá? Ele tem uma visão interessante. Deixa eu desaparecer aqui. Hans Kelsen tem uma visão interessante, tá? Ele diz que o direito se apresenta como ciência, tá? Mas existem ciências exatas. Porém, o direito se apresenta como uma ciência que vai trabalhar em cima do julgamento ético e moral do meio no qual ele está inserido, ou seja, no meio da sociedade, tá? Então, a teoria geral do direito é tão ciência como, por exemplo, a filosofia. É tão ciência como, por exemplo, a sociologia. Tá? E aí, senhores, tudo vai depender da linha de pensamento que o estudioso vai apresentar. Eu posso analisar a teoria geral do direito usando como comparação a filosofia? Claro. Além do mais, eu tenho a disciplina de filosofia do direito, eu tenho a disciplina de sociologia do direito, ciência política, então eu posso sim trabalhar a teoria geral do direito usando outras ciências, tá? Então, já que eu falei tanto de ciência do direito como objetivo da teoria geral do direito, o que seria então o conceito de ciência do direito? Tá? Eu posso pegar a ciência do direito e classificar ela entre as disciplinas fundamentais. E aí eu consigo montar um conjunto. Esse conjunto eu vou chamar de conjunto ordenado e sistemático. Lá dentro desse conjunto vão ter princípios, regras, conceitos, tá? Uma sistemática, um ordenamento jurídico, uma organização, tá? Eu vou ter ali uma organização legislativa produzida pelo Estado, tá? Que o Estado vai impor para a sociedade. Por que ele impõe para a sociedade? É porque ele é mau? Não, não é isso não. Ele impõe as suas leis para a sociedade para tentar fazer com que a sociedade viva em harmonia. Tá? O direito obriga para que a sociedade viva em harmonia. Por exemplo, matar alguém é crime. E uma das penas mais elevadas do Código Penal. Se não existisse penalidade para matar uma pessoa, como é que seria no Brasil? Ora, já é complicado tendo a legislação, como é que seria se não tivesse? Existe um filme interessante que retrata bem o que eu gosto de falar, quem gosta de cinema fala. É aquele Uma Noite de Crimes, brasileiramente falando, Uma Noite de Crimes, mas é Expurgo é o nome do filme. Nesse filme, basicamente, não dando uma de spoiler, mas falando um pouco sobre o filme, nesse filme, basicamente, das 7 da noite às 7 da manhã de um dia no ano, nada que você faz é considerado crime. Só que tem as regras, você não pode, por exemplo, assassinar um membro político, mas o crime é liberado no país durante 24 horas. E aí você percebe, além das cenas de violência do filme, você percebe uma característica interessante. O homem, quando não tem regras, vira um animal. Então você observa, por exemplo, no filme, somente o 2, que se passa na cidade. O primeiro se passa dentro de uma casa, o 2 se passa na cidade. Você observa no segundo filme da série que as pessoas da cidade, elas começam elas se comportam perfeitamente normal, tal, atendem, são prestativas, são atenciosas, mas quando dá o horário de 7 da noite, elas se transformam, elas começam a fazer aquilo que elas sempre tiveram vontade de fazer,
que estava no seu íntimo. Então, o direito é importante para isso, porque se no filme retrata como vira o caos uma noite de crimes, ou seja, uma noite em que nada é penalizado, imagina se isso fosse diariamente. A sociedade estaria em volta em um caos. Então é preciso desse direito positivo, tá? É preciso desse direito positivo aqui e que ele seja coercitivo, imposto pelo Estado, para que a pessoa cumpra. E se ele não cumprir as leis, vai pagar pelas suas consequências, ou seja, a consequência dos seus atos. Assim eu consigo ter uma pacificação, assim eu consigo ter ordem no local. Então, a ciência do direito tem objeto, e o objeto é o direito positivo, ou seja, o direito já moldado pelo Estado. Tá? Agora, não dá para analisar o direito positivo sem analisar o direito natural, tá? Sem analisar o contexto histórico-cultural. Percebam que o direito positivo, que é aquele que emana do Estado, ele sempre vai buscar inspiração no humo social, nos fatores sociais, sempre vai buscar. Então, o Estado, em um dado momento histórico-cultural, ele começa a modificar as suas regras. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui do que foi decidido recentemente, de grande impacto na sociedade. A reforma trabalhista, 2017, a reforma da Previdência, agora a reforma tributária, depois a reforma administrativa. Por que se necessita de uma reforma? Por que você faz uma reforma? Se eu fosse dizer para você, por que você reforma a sua casa? Ah, vou reformar minha casa porque não está mais me servindo, então a parede está quase para cair, ou está perdendo a finalidade. Para que você reforma o seu carro? Você reforma, geralmente, se você não quiser dar ali a uma reforma meramente, digamos assim, de beleza, você faz uma reforma para melhorar o desenvolvimento do seu carro. Você faz uma reforma na sua casa para tentar ajeitar alguma coisa. O direito também. As reformas às vezes são necessárias, reformas na legislação são necessárias para readaptar, realinhar o direito à sociedade. A sociedade muda muito mais rápido do que o direito consegue acompanhar. Essa que é bem a verdade. Então o direito sempre está atrás tentando alcançar a sociedade. Se eu tenho um direito estático, imutável, eu tenho um problema. Vai chegar um dado momento que esse direito não vai servir mais de nada para a sociedade. Tá? Se eu tenho um direito estático, vai chegar um dado momento que esse direito não vai servir mais para absolutamente nada. Então ele tem que ter essa capacidade de se moldar, ele tem que ter essa capacidade de se adaptar. Tá? O direito está para a sociedade assim como a sociedade está para o direito. Mas não se deve confundir o direito, tá, com a ciência do direito. São diferentes. Você não vai confundir aqui o direito com a ciência do direito. São diferentes. O direito, como realidade, ele pode ser visto junto com a ciência do direito. Então, senhores, qual é o objeto do estudo da ciência do direito? O direito. Olha só que coisa interessante. O direito nós já vimos o conceito. E a ciência do direito? O que é isso? É o ramo da ciência que estuda o direito, mas ele não se confunde com o direito. Então, a ciência do direito estuda o direito e o direito é o direito. Vou explicar, calma. A ciência do direito estuda o direito e o direito pode ser visto como direito norma, direito poder, direito justiça, aqueles 5 conceitos que nós vimos, as 5 espécies que nós vimos lá atrás. Tá? Então, quando você faz levantamentos de pesquisas históricas, estudos científicos, estudos elaborados pelos juristas sobre a realidade jurídica em si, você começa a interpretar a ordem jurídica, você começa a montar o ordenamento jurídico, você trabalha na criação das normas, estuda a aplicação daquela lei na sociedade. Quando você faz isso, você está exercendo a ciência do direito, você está estudando o fator, você está estudando o fenômeno social que é o direito. Então, senhores, enquanto o direito traz condutas, enquanto o direito traz normas, enquanto o direito traz uma regra imperativa, a ciência do direito está estudando esse fenômeno. Correto? O direito traz regras, condutas, normas, leis. Tá? E a ciência do direito está estudando justamente as consequências desses ramos, dessas ramificações de direito. Então vejam que a ciência do direito estuda todas essas consequências
tá? Todos esses objetivos do direito. E aí, senhores, ordenar as condutas, criar regra para as condutas, ele é o papel exercido pelo direito em si. E a ciência do direito é o que vai estudar e descrever de forma sistemática e metódica essa ordem de condutas que regem a vida em sociedade, tá? Enquanto o direito é a ordenação das condutas, a ciência do direito vai estudar sistematicamente como essa ordem acontece, tá? Como essa ordem acontece. E aí, senhores, o direito, ele é interessante porque ele serve como objeto de várias e várias ciências. Vou dar um exemplo, tá aí no slide, mas eu vou citar. A sociologia do direito estuda o direito e seus efeitos na sociedade. A filosofia do direito estuda o direito com uma visão da filosofia. História do direito estuda a evolução histórica do direito e a própria ciência do direito, tá? Às vezes chamada até por jurisprudência. Mas esse termo jurisprudência, ele vem dos jurisconsultos romanos, tá? Por quê? Os grandes jurisconsultos romanos, eles produziam um estudo, e esse estudo na época é chamado de jurisprudência. Hoje a jurisprudência que nós temos atualmente, o conceito de jurisprudência é totalmente diferente daquele dos jurisconsultos da Roma Antiga, tá? É bem diferente. Então vejam que o direito ele já se relaciona com várias outras ciências. Sociologia jurídica, filosofia jurídica, economia política, história do direito, sempre com uma visão dependendo da área, tá? Se eu estou falando de sociologia jurídica, significa que eu estou tendo uma visão sociológica do fenômeno jurídico. Se eu estou trabalhando filosofia do direito, significa que eu estou tendo uma visão filosófica do direito e sua aplicação. Se eu estou trabalhando história do direito, significa que eu estou fazendo um levantamento histórico do direito, tá? Toda essa questão da evolução histórica do direito na sociedade, desde a época dos homens primitivos sem escrita, né? Nós vimos em introdução ao estudo do direito que o homem, antes de escrever, ele já tinha a normatização do direito. A escrita ajudou a fazer com que o direito se tornasse mais rígido e durasse mais tempo, porque aí você passava aquelas escrituras de gerações para gerações. Mas quando era só falado, se perdia muito. Quando uma geração morria, às vezes ela não conseguia passar todas as regras de direito daquela tribo para o seu sucessor. Então muito se perdia. Com a descoberta da escrita, isso acabou sendo um pouco mais imortalizado. O direito começou a durar mais tempo porque ele era um instrumento escrito, né? E é mais ou menos esses fatores um exemplo do que a história do direito estuda, tá? Então, senhores, pode-se entender ciência jurídica como um conjunto de enunciados apresentados de forma metódica, demonstrada e sistematizada sobre um determinado objeto. Esse é o conceito de ciência. Se eu for trazer para o conceito de ciência do direito, tá? Eu vou ter o seguinte conceito. A chamada ciência do direito apresenta as notas peculiares do conhecimento científico por se tratar de conhecimento sistemático, metódico, obtido e demonstrado dirigido a um determinado objeto que é separado por abstração dos demais fenômenos, ou seja, retira o direito dos seus fenômenos e analisa ele de forma sistemática e metódica, tá? Mas não se faz isso ao léu. Existem, ao léu que eu digo assim, a ermo, de forma aleatória. Não, existe métodos para que você vá utilizar na ciência do direito. Talvez agora, analisando os métodos, fique um pouco mais claro de como a ciência do direito funciona. Então, vamos analisar alguns dos métodos utilizados pela ciência do direito, tá? Para entender o direito. O primeiro método é o método indutivo, tá? Ou seja, você começa a raciocinar a partir de fatos e chega a conclusões gerais. Você começa a ter um método indutivo. Raciocina a partir de fatos para se alcançar conclusões gerais da aplicação do direito. Isso é um método, tá? De você aplicar a ciência do direito. O segundo método é o método dedutivo. Você utiliza regras gerais e lança outras conclusões diversas ou particulares usando a dedução e a analogia
você utiliza de um raciocínio que leva em conta razões, tá, de similitude, ou seja, de semelhança. Por exemplo, havendo conduta a respeito da qual não se verifica a previsão da norma específica, aplica-se a norma prevista para a situação semelhante, ou seja, análoga ao caso. Você aplica uma situação semelhante, normas semelhantes. Tá? Então, para fixar, nós temos o método indutivo, raciocinando a partir de fatos particulares, e aí você chega e alcança uma conclusão. Analisar o direito como ciência usando o método dedutivo, ou seja, você parte de regras gerais, conhecidas, e alcança as conclusões diversas do direito. E o último método, por analogia, em que você leva em conta situações análogas, semelhantes, e aplicam essas regras à sua situação. Tá? Então, a ciência jurídica é classificada entre ciências culturais, humanas ou sociais. Tá? E aí você vai classificá-las de acordo com o objeto do comportamento humano. Então, senhores, essa se opõe às ciências naturais. As ciências naturais, elas estudam os fenômenos físicos ou naturais. Já as ciências sociais, elas têm o objetivo de analisar e estudar o comportamento humano, tá? E a ciência do direito é uma ciência social, só que uma ciência social, e aí eu acrescento ciência social normativa, porque ela estuda a conduta dos homens, tá? Junto com as normas jurídicas. Ela vai estudar a conduta dos homens considerando as normas jurídicas. Então, ela pode ser vista como uma ciência social normativa. Acrescenta-se a palavra normativa à ciência social, tá? E aí, fazendo uma relação entre teoria geral do direito e a ciência jurídica, você tem que a teoria geral do direito, deixa eu sumir aqui para poder não atrapalhar o texto de vocês. A teoria geral do direito pode ser entendida como uma ciência da realidade jurídica, apresentando noções comuns a todas as ordens jurídicas, como as fontes do direito, relações jurídicas, fato jurídico, sujeito do direito, norma jurídica, ou seja, são questões que se aplicam a todas as áreas do direito. Então, se eu fizesse uma junção, uma salada de frutas entre ciência jurídica e teoria geral do direito, eu chegaria ao conceito de que a teoria geral do direito pode ser entendida como a ciência da realidade jurídica, apresentando, de certa forma, noções que são comuns a todas as áreas do sistema jurídico. Tá? Quais? Fontes, fatos, sujeitos, relações e normas. Todas essas coisas que eu falei vão existir em todas as ramificações do direito, tá? Vão existir em todas as ramificações do direito. E essas noções, tá, são utilizadas pela ciência do direito, mas chegam a conclusões aplicadas em várias áreas. Tá? São aplicadas em várias áreas. Então, a teoria geral do direito, senhores, se desenvolve no plano do conhecimento positivo do direito. Nós vamos ver lá na frente direito positivo, direito natural, tá? E serve para entender, montar um esqueleto, uma estrutura lógica de uma experiência jurídica em geral, ou seja, montar uma estrutura que você conhece, tá? Todas as ramificações do direito. Você vai ter princípios, você vai ter conceitos gerais, conceitos básicos gerais, tá? E cabe justamente à teoria geral do direito formular esses conceitos que nós vamos tratar aqui como conceitos fundamentais, que são indispensáveis para você exercitar o raciocínio jurídico. Então, cabe à teoria do direito justamente formular os conceitos jurídicos que vão servir como base, que ao absorver esses conceitos jurídicos, você facilmente vai conseguir raciocinar e conseguir entender o direito como um todo em todas as suas ramificações. Tá? Em todas as suas ramificações. Sendo assim, a dogmática jurídica é o estudo do direito, tal qual se me apresenta já de uma forma positivada, ou seja, tratada pelo Estado. Positivado seria tratado pelo Estado. Tá? E na dogmática jurídica, a especificação da teoria geral do direito no âmbito e em função do ordenamento jurídico e da sua aplicação é o que busca a teoria geral do direito. Tá? Sendo assim, ficou claro,
o objetivo da teoria geral do direito e também da ciência do direito. Então, digamos que no período passado vocês estudaram uma parte introdutória com as características do direito. Agora está na hora de analisar a ciência, ou seja, o direito como uma ciência, analisando seus resultados, a sua aplicação, e também analisar a teoria geral do direito, ou seja, conceitos, fontes, princípios que vão se aplicar a todos os ramos do direito. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa primeira parte e a diferença entre direito, ciência do direito e a teoria geral do direito. Que tenham compreendido que o direito tem um objeto, a ciência do direito estuda a aplicação deste objeto e a teoria geral do direito são normas, fontes que servem para todas as ramificações do direito. Tá? A gente se vê até a nossa próxima aula. E não esqueça de colocar suas dúvidas e participar da discussão no fórum. E também, durante o horário de aula, estarei no chat para tirar todas as dúvidas de vocês. Também vou deixar um texto para a gente começar a ler e depois discutir sobre o tema. A gente se vê até a nossa próxima aula.